Pois é, aqui na Intermodal, a presença de ilustres convidados, a exemplo do ministro que acabou de sair aqui do Porto de Itaqui, o ministro dos Portos. Mas nós estamos aqui nesse momento com o presidente do Porto de Itaqui, Ângelo Batista, que vai nos contar um pouco do que representa esse que é considerado o segundo maior porto em termos de volume hoje, um dos 3 maiores do país. Qual é a sua verdadeira vocação hoje nesse momento que estamos debatendo sobre portos? O Porto do Itaqui, ele tem uma vocação inequívoca para ser o maior porto de exportação do agronegócio brasileiro, né? É sabido que a fronteira agrícola brasileira cresce em direção ao norte do país, as novas fronteiras do Cerrado, do Nordeste, né? Da região norte, do Mato Grosso, etc., estão fazendo com que o Porto do Itaqui ganhe uma importância cada vez maior como o porto de escoamento da produção agrícola brasileira, principalmente soja, né? Hoje já é um porto importante nesse sentido, né? Nós já exportamos 2 milhões de toneladas de soja por ano, mas seguramente ele caminha a passos largos, principalmente com as obras de expansão que nós estamos fazendo, para se tornar o maior porto de exportação do agronegócio brasileiro. Seguramente isso vai acontecer, né? E essa é uma das vocações principais do porto. Além disso, né, o Porto do Itaqui é um importante centro de distribuição, um entreposto de distribuição de combustíveis para a região norte e nordeste. Por ser um porto de grande capacidade, com condição de receber navios de grande porte, é um porto de grande calado, né? Qual é o calado hoje? Para este tipo de operação, o calado é de 19 metros. 19? Eu acho que é um dos maiores do país. É um dos maiores do país, recebe os grandes navios petroleiros, né? A Petrobras importa combustíveis e traz de outras regiões do país, nesses navios grandes, e distribui essa carga para navios menores, para portos que não conseguem receber esse tipo de navio. Por exemplo, os portos da região amazônica, Porto de Fortaleza. Daí a importância do Porto do Itaqui como um entreposto de distribuição de combustíveis, além desse tipo de carga também, óleo diesel, gasolina, entrar pelo Porto do Itaqui e ser distribuído por os estados do Tocantins, do Maranhão e do Piauí. Quer dizer, uma vasta região depende do Porto do Itaqui para o seu abastecimento de combustíveis. Ô, Ângelo, e vocês estão contemplados desta verba federal que deverá, então, contemplar a dragagem de alguns portos, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. O Porto do Itaqui já tem aprovado e contratada já uma dragagem no valor de 50 milhões de reais, que vai levar ao aprofundamento dos berços, que alguns dos nossos berços hoje estão com profundidade de em torno de 10 metros. Esses berços, 3, serão aprofundados para 15 metros. Então nós teremos berços de 15 a 19 metros, o que tornará seguramente o Porto do Itaqui o porto com os berços com maior calado do país, né? Agora, esses não são os únicos investimentos do porto. O Porto do Itaqui hoje tem no PAC aprovado e obras já em andamento, algumas e outras que ainda vão começar, para ser concluídas todas até 2010, um volume de investimento da ordem de 400 milhões de reais. Provavelmente é o porto que tem o maior volume de recursos do PAC do país, o que demonstra, né, a importância que o governo federal dá ao Porto do Itaqui como um porto que tem uma importância decisiva, né, para o desenvolvimento do país, principalmente naquela região centro-norte, né? Ângelo, muito obrigado, muito sucesso a vocês do Maranhão, e a gente está à sua disposição. Nós que agradecemos, sucesso para vocês também. Vamos continuar na Intermodal. Até já. Ministro Pedro Brito. O governo federal parece que vai investir 1,5 bilhões de reais para abertura, para a dragagem dos portos, é isso? Os 19 principais portos brasileiros serão dragados. Isso é de uma importância para os portos brasileiros, de forma que daqui para frente nós vamos ter navios maiores acessando aos portos, o que não era possível antes, e isso vai marcar de forma definitiva uma virada no sistema portuário brasileiro. Eu posso lhe dizer, sem nenhum exagero, que este ano de 2009, por força desse programa de dragagem do presidente Lula, vai ser o ano que vai separar o futuro dos portos do que se passou no Brasil em anos anteriores. Porque nós vamos ter portos capazes de receber os maiores navios, portanto mais competitivos, trabalhando com menores custos e oferecendo ao mercado
a possibilidade de, somente com essa providência, aumentar em cerca de 30% a capacidade dos portos brasileiros. Muito obrigado, muito sucesso. Até logo.